Fala aí, meu amigo! Bem-vindo ao nosso canal. Na aula de hoje a gente vai resolver a questão número 35. Questão interessante sobre eletrodirâmica. Envolve circuito, capacitor. Tenho certeza que vocês vão gostar. É uma questão bem tranquila. Dá para acertar ela tranquilamente, nada demais. Mas lembrem, rapaziada, antes da gente resolver a questão, tu já sabe como é que é. Dá like, se inscreve, compartilha. Ajuda o nosso trabalho a ser divulgado, rapaziada. E lembrando, mais uma vez, vamos ler a questão. Você dá uma pausa aí no vídeo, tenta resolver a questão. Tranquilo, meu amigo? É isso aí, juntos somos mais fortes. Então, você já sabe como é que é. A questão vai aparecer magicamente na tua tela. Questão na tela. No circuito mostrado na figura abaixo, a força eletromotriz vale E igual a 10 volts e a resistência interna vale R igual a 1,0 ohms. E o capacitor tem capacitância C igual a 2,0 microfarad. Sabendo-se que o capacitor encontra-se totalmente carregado, possuindo 16 microcoulomb de carga, qual é o valor da resistência R em ohms? Leu a questão, meu amigo? Vem comigo? Vamos resolver a questão? Olha só que interessante. Vou sumir aqui um pouquinho do vídeo, mas já vou aparecer. Fica tranquilo, tá ok? Tô aqui. Rapaziada, é o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. Essa parte superior do fio, a gente vai dar um nome para esses pontos, tá? Por exemplo, vou chamar esse ponto aqui, onde está o polo positivo, na parte superior. Esse ponto aqui eu vou chamar de A. Observe, meu querido, que num fio liso, ele é uma superfície equipotencial. Mas, Lacerda, o que significa isso? Significa que o potencial aqui é o mesmo, tá? Lembra? Fio liso, equipotencial. Mesmo potencial. Então, a gente chamou esse ponto aqui de A. Aqui também a gente pode chamar de A. Aqui também eu posso chamar de A. Lacerda, mas por que você quis chamar esse ponto de A? Pessoal, eu quis chamar ele de A. Isso foi uma opção genérica, tá? Poderia chamar de qualquer outro termo. Vocês vão entender por que eu chamei esse ponto aqui de A. Esse ponto aqui de baixo, eu vou chamar de B. Poderia chamar de qualquer outra letra? Sim. Mas eu vou chamar de B porque eu quero, tá? Só por isso. Então, vou chamar aqui de B. Vou chamar aqui também de B. Vou chamar aqui de B. Agora eu vou te explicar por que eu fiz isso. O ponto de cima eu chamei de A. O ponto de baixo eu chamei de B. Observe que entre A e B existe uma diferença de potencial elétrico. Lembrando, tá? Fio liso, equipotencial. Por isso que aqui é tudo mesmo potencial. Por isso, tudo B, B e B. Rapaziada, olha que interessante. A diferença de potencial entre esses pontos aqui é AB. No meu resistor R, que é o que ele quer, também é AB. E no meu capacitor também é AB. Se eles possuem a mesma diferença de potencial, o que a gente pode afirmar? Que esses pontos aqui, pessoal, esses pontos, eles estão em paralelo, tá? Ou seja, esse trecho aqui, AB, está em paralelo com esse trecho aqui, AB, que está em paralelo com esse trecho aqui, AB. Se eles estão em paralelo, eles possuem a mesma diferença de potencial. Tá? A gente pode chamar essa diferença de potencial de U. Chamar essa diferença de potencial de U. Então, a diferença de potencial U do meu capacitor vai ser exatamente igual à diferença de potencial entre o meu resistor e vai ser exatamente igual à diferença de potencial entre esse ponto A e B. Tranquilo até aí? Ok, ou seja, para resolver a questão, se a gente souber a diferença de potencial, a gente está num caminho muito legal. É possível descobrir o valor da diferença de potencial? O que você acha? Sim ou sim? Ora, lembrando que a diferença de potencial do meu capacitor é igual ao do meu resistor. E num capacitor, pessoal, olha que interessante, em um capacitor você deve ter aprendido isso aqui, que a capacitância ela é igual à carga do capacitor dividido pela diferença de potencial U. Se eu quiser calcular essa diferença de potencial U, olha o que a gente pode fazer. A diferença de potencial U vem para cá, ok? Vai ser igual a carga dividido por quem? Pela capacitância. Aí eu te pergunto, meu querido, a gente tem o valor da carga? Sim, a gente tem. A carga vale 16 microfarad. A gente tem o valor da capacitância? Sim, a capacitância vale 2,0 microfarad. Então o que a gente vai fazer? A divisão. Tudo bem? Então vamos ver quanto que vai dar. Vai ser igual a 16 vezes 10 a menos 6, tá? Dividido por 2
vezes 10 a menos 6. Ô Lacerda, de onde você tirou esse 10 a menos 6? Rapaziada, micro, isso aqui, tá? Significa 10 a menos 6. Aqui, assim também como a gente tem o micro aqui. Tudo bem? O micro ele é um submúltiplo. E fazendo a continha, rapaziada, bem tranquilo, né? Pode usar a sua espada de samurai. A gente pode simplificar. Podemos cortar o 10 a 6. Ok? Ou melhor, o 10 a menos 6, tá? Cortando 10 a menos 6. Vai ficar 16 dividido por 2. E quanto que dá 16 dividido por 2? Vai dar 8 volts. Então, U é igual a 8 volts. Lacerda, acabou a questão? Claro que não, meu querido. Claro que não. Não acabou a questão. Por quê? Agora que a gente tem a diferença de potencial, a gente pode descobrir a corrente que passa nesse trecho. Concorda comigo? Porque a diferença de potencial U é igual a resistência vezes a corrente. Inclusive, vamos analisar como é que seria a circulação da corrente nesse circuito? Pensa comigo. A corrente, ela sai do maior potencial, do polo positivo, do meu gerador. Então, minha corrente vai fazer isso. Vai sair do maior potencial, tá? Fazer esse caminho. Ok? Aí, quando chega nesse ponto A, o que a minha corrente vai fazer? Ela vai se dividir, certo? Então, parte da corrente vai passar aqui. Outra parte vai para onde? Vai para o capacitor, certo? Errado. Ué, como assim, Lacerda? Por que está errado? Muito fácil, meu amigo. Porque não passa a corrente pelo capacitor quando ele está plenamente carregado. E na questão é dito isso. Quando o capacitor, rapaziada, está plenamente carregado, não passa a corrente por ele, então fica ligado. O que significa isso, Lacerda? Significa o seguinte, o meu capacitor é como se fosse um trecho do circuito que estivesse aberto e não vai passar a corrente por esse trecho. Tranquilo até aí? Tranquilo mesmo? Então, beleza. Então, essa corrente I, ela vai passar por esse resistor, tá? E depois vai passar pelo Rzinho. E vai chegar aqui no polo negativo. Tudo bem até aí? Isso é muito importante, porque como você consegue fazer o caminho da corrente em um circuito elétrico, teoricamente você acerta mais fácil a questão, sem sofrer tanto, tá? Só representar aqui, menor potencial. E agora, olha que legal, essa corrente I, ela está passando por esse resistor R. O que significa isso? Significa que vai ter uma queda de potencial. Como é que a gente calcula essa queda de potencial? É a resistência vezes a corrente. Só que, olha que interessante, a gente não tem o valor de quem? O valor da corrente. A gente não tem, mas a gente pode descobrir o valor. Claro que sim. Como é que a gente descobre o valor da corrente? A gente vai usar uma coisa chamada de equação do gerador. Já ouviu falar? A gente vai usar a equação, tá, do gerador. Mas, Lacerda, como é que é a equação do gerador? A equação do gerador diz o seguinte, pessoal. A diferença de potencial entre os pontos é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente que passa por ele. Tranquilo até aí? Ok. Agora, olha só que interessante. Essa diferença de potencial a gente tem? Fala comigo. Ah, tem sim, Lacerda. A gente calculou 8 volts. Perfeito. A gente tem a diferença de potencial. Então vamos colocar aqui. A diferença de potencial, que vale 8 volts, é igual à força eletromotriz. Quanto que vale a força eletromotriz, o valor do gerador? Ora, 10 volts. Tá? Vamos substituir. Vai ser 10 menos... E quanto que vale a resistência interna, o Rzinho? Ora, 1 ohms, tá? 1 vezes I. Ora, muito tranquilo mesmo. A gente vai fazer o seguinte, como a gente quer o I, esse termo vai mudar de lado, vai ficar positivo. E, por que I, professor? 1 vezes I é o próprio I, tá? Tem que ser igual a 10, tá positivo, muda de lado, fica negativo, menos 8. I igual a 2 amperes. Tranquilo até aí, meu querido? Tranquilão mesmo? Perfeito. Determinamos o valor da corrente. Agora que a gente tem o valor da corrente, a gente pode calcular finalmente, tá, o valor da resistência. Lembrando que como esses dispositivos aqui estão em paralelo, essa queda de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Tudo bem, meu amigo? Então vamos lá. U é igual a R vezes I. Quanto que vale U? Lembra? Calculamos, vale 8. 8
tem que ser igual a R, que a gente não sabe, vezes I, que vale quanto? 2. Quem está multiplicando a resistência, vem para cá dividindo. Então, o R vai ser igual a 8 dividido por 2. Ok? Então, vamos lá. R é igual a 8 dividido por 2. Logo, R é igual a 4 ohms, tá? Bem tranquila mesmo, é questão de boa. Nossa, muito tranquilo. Vê aí qual opção que você tem que marcar, meu amigo. Fala comigo, qual letra? Letra A, professor. Certa resposta, guerreiro. Certa resposta. Excelente. Rapaziada, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo até o final. Vocês são muito importantes, tá? Obrigado por tudo. Tamo junto. E nunca desista dos teus sonhos, hein? Tamo junto.